Salmo 78. Versículo 1. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Quando Deus dá a sua verdade a uma boca e envia seus mensageiros treinados para declarar sua palavra com poder, o mínimo que podemos fazer é dar-lhe ouvidos e oferecer a mais profunda obediência de nosso coração. Como o oficial de um exército inicia seu treino pedindo atenção, da mesma forma, atenção! Da mesma forma, todo soldado treinado de Cristo é chamado para dar ouvidos às suas palavras. Os homens emprestam seus ouvidos à música, quanto mais deveriam então ouvir as harmonias do Evangelho. Eles se sentam fascinados à presença de um orador, quanto mais deveriam ceder à eloquência do céu. Charles Haddon Spurgeon. Inclinar os ouvidos não denota nenhum tipo comum de audição, mas a audição como a que um discípulo fornece às palavras de seu mestre, com submissão e reverência de mente, calado e sincero, de modo que o que for ouvido para o propósito de instrução possa ser ouvido e adequadamente compreendido, não permitindo que nada escape. É ouvinte de estirpe diferenciada, aquele que ouve desmedidamente, não com o propósito de aprender ou imitar, mas para criticar, para divertir-se, para satisfazer a animosidade ou para matar o tempo. Músculos. Versículo 2. Publicarei enigmas dos tempos antigos, enigmas da antiguidade, mistérios de outrora. A mente do profeta poeta estava tão repleta de sabedoria popular antiga que ele a derramou em uma corrente copiosa de canção, enquanto abaixo a torrente efusiva deposita pérolas e gemas de verdade espiritual capaz de enriquecer aqueles que podem mergulhar nas profundezas e trazê-las à superfície. A letra deste cântico é preciosa, mas o sentido interior vai além de qualquer valor. Enquanto o primeiro versículo pede atenção, o segundo justifica a demanda, sugerindo que o sentido exterior encobre um significado interior e oculto, que somente os criteriosos serão capazes de perceber. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 4. Cantaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que fez. Não ousamos seguir as vãs e perniciosas tradições da apóstata Igreja de Roma, nem compararíamos os registros falíveis das melhores memórias humanas com a infalível palavra escrita. Contudo, vemos resignados a tradição oral praticada por todo cristão em sua família, e crianças ensinadas alegremente pela palavra da boca de seus pais e mães, assim como pelas páginas impressas daquilo que tão frequentemente consideram como livros escolares enfadonhos e sem vida. Que horas felizes e noites agradáveis as crianças tiveram aos joelhos de seus pais enquanto ouviam algumas doces histórias da antiguidade. Leitor, se você tem filhos, preocupe-se em não falhar nesta tarefa. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 4 a 6. A lã tingida in natura manterá a sua cor por mais tempo. Os discípulos na juventude provarão ser anjos na velhice. A aplicação e a experiência fortalecem e certificam qualquer arte ou ciência. Quanto mais tempo seu filho for criado na escola de Cristo, mais capaz ele será de descobrir as artimanhas e falácias de Satanás e evitá-las. Quanto mais tempo ele tiver feito parte desta prática, mais habilidade e deleite terá em adorar e desfrutar do Deus bendito. A árvore
quando já velha, resiste fortemente ao vento, precisamente por ter sido estabelecida assim quando era jovem. Os filhos de Merindol, comuna francesa, assim respondiam uns aos outros sobre as questões de religião antes da perseguição do bispo de Cavaillon. Um observador disse ao bispo: preciso confessar que frequentemente participo das discussões dos doutores em Sorbonne, mas nunca aprendi tanto como com estas crianças. 7 crianças, de uma vez, sofreram um martírio em Sinforosa, uma piedosa matrona, sua mãe. Tal bênção frequentemente acompanha uma procriação religiosa. Portanto, Julian, o apóstata, para impedir o crescimento e ampliação do cristianismo, não suportaria que crianças tivessem ensino humano ou divino. Filipe alegrou-se quando Alexandre nasceu na época em que Aristóteles vivia para instruí-lo na filosofia. Não é misericórdia cruel o fato de seus filhos nascerem nos dias do Evangelho, em um vale de visão, uma terra de luz onde podem ser instruídos no cristianismo. Oh, não falhem, portanto, em fazer conhecida a seus filhos a natureza de Deus, as naturezas e ofícios de Cristo, em mostrar-lhes sua própria natureza pecaminosa e miséria, o caminho e os meios para sua restauração, o fim e a missão para os quais foram enviados ao mundo, a necessidade de regeneração e uma vida santa, se desejam escapar da morte eterna. Lamentavelmente, como é possível que cheguem ao céu se não conhecem o caminho para lá? George Swinnock. Versículo 8. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde. Havia espaço para aperfeiçoamento. Pais obstinados em seus caminhos e rebeldes contra os caminhos de Deus são exemplos lamentáveis para seus filhos. E é seriamente desejável que uma melhor instrução possa gerar uma raça melhor. É comum em algumas regiões que os homens contem os costumes de sua família como a melhor das melhores regras. Mas a desobediência não deve ser desculpada por ser hereditária. A lepra não era menos abominável por estar presente há anos na família. Versículo 14. E durante a noite, com um clarão de fogo. Tão constante era o cuidado do grande pastor que a noite toda e todas as noites o sinal de sua presença estava com o seu povo. Aquela nuvem que era sombra durante o dia e sol durante a noite, até mesmo a graça que refrigera e acalma nossas alegrias, ameniza e consola nossas tristezas. Que misericórdia é ter uma luz de fogo conosco em meio aos solitários horrores do deserto da aflição. Nosso Deus tem sido tudo isto para nós e nós seremos infiéis a Ele? Nós o sentimos como ambos, sombra e luz, conforme as mudanças em nossas circunstâncias têm exigido. Ele é nossa alegria no pesar. Alegrou nosso coração no chorar e, com alertas levemente melancólicos, acalmou nosso coração quando eufórico. Charles Adam Spurgeon. Versículo 16. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios. O suprimento de água era tão abundante em quantidade quanto era miraculoso em sua origem. Torrentes, não goteiras, saíam das rochas. Correntes seguiam o acampamento. O suprimento não era para uma hora ou um dia. Essa era uma maravilha da benevolência. Caso contemplemos as abundâncias da graça divina, nos perderemos em admiração. Rios poderosos de amor fluíram por nós, no deserto.
Lamentavelmente grande Deus. Nossa retribuição não tem sido compatível, antes, extremamente o contrário. Charles A. Spurgeon. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O segundo murmurar por água em Cádiz parece ter sido um ato de rebelião mais agravado que o anterior e, contudo, a água foi fornecida em grande abundância. Oh, a liberdade da graça soberana de Deus. W. Wilson. Versículo 17. Mas, ainda assim, prosseguiram em pecar contra ele. Era ruim o suficiente desconfiar que seu Deus não proveria o básico, mas revoltar-se contra ele em ira gananciosa pelo supérfluo foi muito pior. A natureza da doença do pecado sempre procederá do ruim para o pior. Os homens nunca se cansam de pecar, mas antes aumentam sua velocidade na corrida da iniquidade. Charles Adam Spurgeon. Ele não diz que pecaram somente, mas diz que pecaram contra Deus. Prosseguiram em pecar contra ele, isto é, contra Deus. Contra qual Deus? Contra aquele que os libertou do Egito por meio de grandes e inéditas maravilhas, que os guiou como homens livres até através do Mar Vermelho, a pés enxutos, que continuou a guiá-los e protegê-los com os pilares de nuvem e fogo dia e noite, e lhes deu de beber abundantemente da água retirada da rocha árida. Contra este Deus, eles acrescentaram pecado sobre pecado. O pecar simplesmente é humano e acontece com os santos até mesmo logo após receberem uma graça. Mas pecar contra Deus alega um grau singular de impiedade. Músculos. Versículo 18. Tentar a Deus no seu coração. Ele não foi tentado, pois não pôde ser tentado por ninguém. Mas eles agiram de um modo calculado para tentá-lo, e é sempre justo fazer essa acusação sobre os homens, considerando que é a tendência óbvia da conduta deles. Cristo não pôde morrer de novo e, contudo, muitos o crucificam novamente, porque este seria o resultado legítimo de seu comportamento, caso seus efeitos não fossem evitados por outras forças. Os pecadores do deserto prefeririam que o Senhor mudasse seus sábios procedimentos para satisfazer extravagâncias. Logo, disse que eles tentaram a Deus. Charles Adam Spurgeon. Pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Deus lhes teria dado carne para sua fome no maná, alimento saudável, agradável e em abundância. Ele lhes teria dado carne para sua fé, carne das cabeças de Leviatã, que ele quebra em pedaços. Salmo 74, versículo 14. Mas tudo isto não seria suficiente. Eles precisam ter alimento que lhes fosse do gosto, iguarias e variedades para gratificar um apetite luxuoso. Nada é mais provocador para Deus do que o querelarmos sobre nossa porção e a entrega aos desejos da carne. Matthew Henry. Versículo 19. Falaram contra Deus, dizendo: pode, acaso, Deus preparar-nos mesa no deserto? Deve ser particularmente observado que o pecado do qual os filhos de Israel eram culpados nesta ocasião não era o desejar pão e água, mas o pensar, por um momento, que após o Senhor haver-lhes tirado do Egito, os faria suportar a falta de qualquer item básico e falhariam em alcançar Canaã. Não era pecado sentir fome e sede, é uma necessidade natural. Não há nada vivo que não deseje e exija alimento. Quando assim não é, estamos mortos, e isto que eles fizeram, então, não era pecado. Seu pecado foi duvidar que Deus poderia sustentá-los no deserto,
ou permitir que aqueles que seguiam sua liderança tivessem falta de algo bom, qualquer que fosse. Este foi o pecado, este foi o seu pecado. Exatamente a mesma coisa com o cristão de agora. Estes israelitas não exigiram mais literalmente um suprimento de alimento diário para os seus corpos do que os cristãos exigem para a sua alma. Não fazê-lo é sinal de morte, e a alma viva logo morreria sem este suprimento. E longe de ser um pecado, nosso Senhor pronunciou: bendito o homem que tem fome e sede de justiça, acrescentando a promessa mais preciosa de que todos estes serão satisfeitos. Mas é pecado, e grande pecado é, que murmuremos e temamos, caso este alimento não seja suprido de forma perceptível, imediata, comprovada por nossos sentidos. Não foi para a provação de sua fé que estas coisas aconteceram com os israelitas, como as provações de todos os cristãos em todas as eras? E é após termos sofrido por um pouco que podemos esperar ser estabelecidos, fortalecidos, ajustados. Brownlow Norton. Em nós mesmos, um retrato esboçado a partir da história dos filhos de Israel. Versículo 19 e 20. Após toda a sua experiência, eles duvidaram da onipotência divina como se devesse ser considerada, quando esta se recusou a gratificar suas luxúrias. A incredulidade está tão profundamente enraizada no coração humano que, quando Deus executa milagres na terra, a incredulidade duvida que Ele possa executá-las no céu, e quando Ele os executa no céu, duvida que Ele possa executá-los na terra. Auguste F. Tulloch. Versículo 20. Pode Ele dar-nos pão também? Quem dirá que um homem é grato a seu amigo por uma benevolência passada, se ele nutre uma opinião prejudicial do amigo com relação ao futuro? Isso foi tudo o que o ingrato Israel retribuiu a Deus por sua miraculosa abordagem à rocha para saciar sua sede. Com efeito, ele feriu a rocha. Pode ele dar-nos pão também? Oh, como é triste o fato de que, após Deus haver recebido uma alma à sua mesa com misericórdias e libertações seletas, estas estejam tão mal desposadas que nem um mínimo bocado delas seja deixado para dar uma refeição à fé, para impedir que o coração desfaleça quando Deus não surge tão rapidamente, para libertar quando era desejado. O mais agradecido dos homens é aquele que dá muito valor às misericórdias de Deus em sua memória e pode alimentar sua fé com o que Deus tem feito por ele, assim como caminhar na força desta mesma lembrança nas dificuldades presentes. William Gurnall. Versículo 22. Porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Este é o pecado maior, o pecado do lamento. Como Jeroboão, filho de Nebate, ele peca e faz Israel pecar. É em si maligno e aparentado com demônios. Foi este pecado que afastou Israel de Canaã e afasta miríades do céu. Deus está preparado para salvar, combinando poder com disposição, mas o homem rebelde não confiará em seu Salvador e, portanto, já está condenado. No texto, aparentemente, os outros pecados de Israel eram nada, se comparados a este. Este é o ponto peculiar para o qual o Senhor aponta a aprovação especial que o irou. Deixe que disto todo cristão aprenda a tremer mais por sua descrença do que por qualquer outra coisa, não sendo ele fornicador ou ladrão ou mentiroso, que reflita no fato de que é relativamente suficiente condená-lo por não confiar na salvação de Deus. Versículo 24. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los.
Havia tanto maná, jorrava alimento dos céus, o alimento irrompia das nuvens. Era alimento adequado não somente para o olhar, mas para comer. Eles podiam comer tanto quanto ajuntassem. Misterioso que era. Eles o chamaram de maná, ou o que é isto? Contudo, foi eminentemente adotado para a nutrição humana. Assim como era abundante e adaptado, estava proporcionalmente disponível. Eles não precisavam ir a longa distância para buscá-lo, estava próximo deles, e precisavam apenas ajuntá-lo. Ó Senhor Jesus, Tu abençoaste o maná do céu. Tudo isso está tão de acordo com o Senhor. Mesmo hoje, nos alimentaremos de Ti, como nossa carne espiritual, e oramos que afastes toda perversa incredulidade de nós. Nossos pais comeram maná e duvidaram. Nós nos alimentamos do Senhor e estamos cheios de confiança. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 27. Também fez chover sobre eles carne como poeira. Primeiro, ele fez chover pão e em seguida carne, quando poderia ter feito chover fogo e enxofre. As palavras indicam a velocidade e abundância das codornizes em queda, Charles Haddon Spurgeon, e voláteis como a areia dos mares. Não havia como contá-las, por uma providência notável, senão por milagre. Números extraordinários de pássaros migratórios foram provocados a pousar ao redor das tendas das tribos. Era, no entanto, uma bênção incerta, como geralmente são as riquezas facilmente adquiridas e superabundantes. Que o Senhor nos salve da carne temperada com a ira divina. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 30. Porém, não reprimiram o apetite. E isso sugere que eles ainda queimavam em sua luxúria. Caso seja contestado que isto não está de acordo com a sentença anterior onde é dito que comeram e se fartaram a valer, eu responderia que se a mente do homem não for mantida nos limites da razão e da temperança, se torna insaciável, como bem se sabe, portanto, grande abundância não extinguirá o fogo de um apetite depravado. João Calvino. Considere que há mais satisfação real em mortificar as luxúrias do que em promover para elas ou satisfazê-las. Há mais prazer verdadeiro em se opor e esmagar nossa carne do que em gratificá-la. Houvesse algum prazer verdadeiro no pecado, o inferno não seria inferno, pois quanto mais pecado, mais alegria. Você não pode satisfazer uma luxúria, se não agir em seu máximo e fazer de si um escravo pleno dela. Você acredita que se recebe o desejo de seu coração, terá descanso. Você acredita que se receber o desejo de seu coração terá descanso. Muito você se engana, pois assim foi com o povo. Alexander Carmichael. Versículo 31. Entre os seus mais robustos semeou a morte. Eles foram alimentados como ovelhas para o abate. O açougueiro escolhe primeiro os mais gordos. Podemos supor que havia alguns israelitas piedosos e satisfeitos que comiam as codornizes moderadamente. E nunca estiveram entre os piores, pois não foi a carne que os envenenou, mas só a própria luxúria. Deixe que os epicureus e sensualistas leiam a sua condenação. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Filipenses 3,19, Matthew Henry. Versículo 31 a 34. Não há alguém tão prodigiosamente perverso como aqueles alimentados plenamente com prazeres carnais. Eles são para os ímpios como o estrume e o esterco para o porco, que engorda deleitando-se sobre ele. Então seu coração fica mais imundo e gordo, sua consciência mais estúpida e cega para o pecado que tem em si.
enquanto que os consolos e deleites de Deus e deleites que Deus concede a uma alma santa, pela criatura que abriga esta alma, transformam-se em nutrição espiritual para suas graças que são colocadas em exercício, da mesma forma que o perverso faz com suas luxúrias. William Gurnall. Versículo 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. A permanência no pecado e na incredulidade caminham juntas. Se eles tivessem crido, não teriam pecado. Se não tivessem sido cegados pelo pecado, teriam crido. Há uma ação reflexiva entre fé e caráter. Como o amante do pecado pode crer? Como, por outro lado, o incrédulo pode deixar de pecar? Os caminhos de Deus na providência são, em si, convincentes e geram conversão, mas a natureza não renovada se recusa a ser convencida ou convertida por eles. Charles Adam Spurgeon. Os homens nem sempre têm disposição para serem convencidos. Não é falta de indícios, mas a falta de disposição correta que impede os homens de crerem em Deus. William S. Plumer. A experiência deve fortalecer a fé, mas deve haver fé vigente para utilizar a experiência. J. N. Darby, em Reflexões Práticas sobre os Salmos. Versículo 33. E os seus anos em súbito terror. A aflição deles eram as manchas desgastantes, e não chegar a um lugar de descanso era sua vaidade. Inúmeras sepulturas deixamos pela trilha de Israel. E se alguém perguntar, quem matou todos estes? A resposta deve ser, eles não puderam entrar devido à incredulidade. Indubitavelmente, muito do tormento e falência de tantas vidas é resultado de terem sido consumidas pela incredulidade e traspassadas por suas paixões más. Ninguém vive tão infrutífera e miseravelmente como aqueles que permitem que o sentido e a visão atropelem a fé e sua razão e que o apetite oprima o temor de Deus. Nossos dias passam rápido o suficiente segundo o lapso comum de tempo, mas o Senhor pode fazê-los enferrujar em uma velocidade mais amarga, até que sintamos como se a tristeza realmente tivesse ingerido o coração de nossa vida e um cancro devorado nossa existência. Tal foi a punição da rebelde Israel. Conceda ao Senhor que não seja a nossa. Charles Adam Spurgeon. Versículo 34. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Como vira-latas açoitados, eles lambiam os pés de seu mestre. Obedeciam somente enquanto sentiam o açoite em seus lombos. Duros são os corações que somente a morte pode mover. Enquanto milhares morriam ao seu redor, o povo de Israel tornou-se repentinamente religioso e se reuniu à porta do tabernáculo, como ovelhas que correm em massa, enquanto o cão negro as guia, mas se dispersam e vagueiam quando o pastor o afasta delas. Versículo 35. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Infelizmente, pobre homem. Quão prontamente você esquece seu Deus? Que vergonha, verme ingrato, não ter consciência dos favores, alguns dias após havê-los recebido. Nada fará você manter em sua memória a misericórdia de Deus, exceto a sua completa suspensão. Nada fará você manter em sua memória a misericórdia de Deus, exceto a sua completa suspensão. Charles Adam Spurgeon.
lisonjeavam-no, porém de boca. Em suas melhores condições, eles eram maus, falsos, quando ajoelhados, mentirosos em suas orações. A adoração dos lábios deve ser muito detestável para Deus quando desassociada do coração. Outros reis amam a bajulação, mas o Rei dos Reis a abomina. Como as aflições mais penetrantes apenas arrancam de homens carnais uma falsa submissão a Deus, a prova positiva de que o coração é desesperadamente perverso e que o pecado está arraigado em nossa natureza. Se você bate um tigre com muitos açoites, não conseguirá transformá-lo em uma ovelha. O diabo não pode ser arrancado da natureza humana a pancadas, ainda que outro demônio, a saber, a hipocrisia, pode ser colocado nela por meio de pancadas. A piedade produzida nos pântanos da tristeza e nos calores do terror cresce como cogumelos, é rápida em seu surgimento. Arrependidos procuravam a Deus, entre aspas, mas é fungo meramente insubstancial, de euforia não duradoura. Charles Haddon Spurgeon. Mas poderiam eles lisonjear Deus? O homem se sente lisonjeado quando lhe é atribuído o que ele não tem, ou quando é aplaudido pelo que tem, mas além de seu verdadeiro mérito. Deus não pode ser lisonjeado desta forma. Ele está tão além da lisonja quanto do sofrimento. Disse, então, que os judeus lisonjeiam Deus. Não porque o aplaudem com belos discursos, além do necessário, mas porque, por meio de belos discursos, eles esperam evitar aquilo que de fato mereciam, ou lisonjeiam Deus com suas próprias promessas, não com louvores ao Senhor. Eles pecaram contra o Senhor e ele os fez morrer. E quando a espada os encontrou, eles buscaram Deus, rastejaram até ele e o bajularam. Vieram como que com cordas em seus pescoços, confessando que mereciam morrer, contudo implorando humildemente pela vida. E se Deus não embainhasse sua espada e os poupasse, que espécie de homens seriam em toda a santa conversação e santidade. Portanto, lisonjeavam, porém de boca, porque o coração deles não era firme. Eles faziam grandes demonstrações de arrependimento e voltavam-se a Deus, mas não era sua intenção, isto era sua lisonja. O Senhor também não pode ser bajulado de nenhuma outra forma. Não pode ser bajulado de nenhuma outra forma. E como ele não pode ser bajulado pelo louvor em excesso, sua pessoa não pode ser indevidamente honrada quando o respeitamos em excesso. Joseph Carey. E com a língua lhe mentiam. Seu discurso piedoso era jargão, seus louvores mero vento, sua oração uma fraude. Seu arrependimento superficial era uma película fina demais para encobrir a ferida mortal do pecado. Isso nos ensina a colocar pouca confiança em declarações de arrependimento feitas por homens moribundos ou em outros cuja base evidentemente o medo serviu e nada mais. Qualquer ladrão choramingará, arrependido se acreditar que o juiz, deste modo, será comovido a libertá-lo. Charles Haddon Spurgeon. O coração é o corpo do sino, a língua é apenas o badalo. Quando o corpo do sino é de metal correto e bom, como prata, assim também será o som. Se o metal do sino for rachado ou for chumbo, o som em pouco tempo revelará
para um ouvido sábio. Deus conhece, Deus consegue enxergar as doenças e máculas do coração ao olhar a língua. Como Jacó disse à sua mãe: passarei a seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. George Swinock. Versículo 36 a 38. Caso Deus deixasse o espetáculo e a aparência de contrição sem uma recompensa, estaria ele inconscientemente da penitência verdadeira? Inconsciente da penitência verdadeira? Se muitas vezes desvia sua ira daqueles que lisonjeavam, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, ele não tem nada armazenado para aqueles que são humildes de espírito e vão a ele com um sacrifício de coração quebrantado? Oh, o desviar da ira temporária, porque ídolos foram abandonados externamente. É um compromisso poderoso de que a ira eterna será evitada se formos interiormente atingidos e fugirmos buscando refúgio no Salvador. Deus deve ter bens eternos armazenados para seus amigos, se até mesmo seus inimigos são recompensados com bens temporários. Sim, enquanto observa os filisteus e os amonitas oprimindo os israelitas idólatras, e então vejo os opressores afastados em retirada pelo culto impiedoso, aprendo que a verdadeira penitência pelo pecado e a verdadeira fé no sacrifício de Jesus Cristo disseminará todos os inimigos. Volto da contemplação do povo apóstata, emancipado, não obstante a conhecida futilidade de seus votos. Volto seguro de que o reino que nem filisteus nem amonitas podem invadir será a porção de todos os que buscam libertação por meio de Cristo. Henry Melville. Versículo 37. Pois o coração deles não era firme para com ele. Não havia profundidade em seu arrependimento. Não era obra do coração. Eles eram inconstantes como o catavento. Todos os ventos os levavam. Sua mente não estava estabelecida em Deus, nem foram fiéis à sua aliança. As promessas do povo eram tão rapidamente quebradas quanto eram feitas, como se feitas em escárnio. As boas resoluções repousam em seus corações como homens repousam em albergues. Permanecem por um tempo e então se retiram. Hoje acaloram-se pela santidade. Amanhã esfriam-se. Instáveis como as nuances do golfinho. Mudavam de reverência para rebelião, de gratidão à murmuração. Um dia entregaram seu ouro para construir um tabernáculo para Jeová, e no dia seguinte arrancaram seus brincos para fazer um bezerro de ouro. Certamente o coração é um camaleão. Proteu não era tão mutável assim. Como na febre ardente nós queimamos e congelamos, assim são naturezas inconstantes em sua religião. Charles A. Spurgeon. Versículo 41. E limitaram o santo de Israel, Almeida Corrigida Revista Fiel. Duvidaram de seu poder e assim o limitaram. Fizeram imposições à sua sabedoria, o que é a mesma coisa. Desenharam um caminho para Deus, a impiedade arrogante. O santo faz o que é certo. O Deus de aliança de Israel é verdadeiro. É profanação dizer-lhe: o Senhor deve fazer isto ou aquilo. Caso contrário, não o adorarei. O Deus eterno não deve ser desta forma guiado, como que por uma corda segura por sua impotente criatura. Ele é o Senhor, e Ele fará o que lhe parece bom. Charles A. Spurgeon. Aqui, então,
está uma terrível acusação, e para nós parece tão misteriosa quanto terrível. Quão abominável o homem, o verme, que atribui a si o direito de dizer àquele que o fez: até aqui o Senhor pode vir, nem um passo adiante. Incrível, eu digo, a acusação. Tocar as dimensões e atividades da deidade. Incrível insolência. Estabelecer um limite para o próprio Criador. Definir e estipular para o próprio doador da lei e da natureza o caminho da sua providência. A infâmia é imensa. Mas nós sabemos, meus amigos, que o crime não é incomum. E um dos resultados naturais do pecado parece ser este: o espírito pecador, seja de homem ou de um arcanjo perdido, incapaz de abalar as firmes fundações do trono eterno, entretém sua malignidade e busca a suspensão temporária de suas preocupações ressequidas, colocando barreiras nos arredores e fronteiras no império do Todo-Poderoso, esperando em vão aborrecer o detentor do trono, que ele não pôde perturbar. É Paxton Hood. Deus não pode suportar com paciência quando tentamos limitá-lo, seja no tempo, no modo ou nos meios de auxílio. Ele se queixa dos judeus por esta presunção. Limitaram o Santo de Israel. É intolerável delimitar a sabedoria e o poder infinitos. Ele trabalhará quando quiser e como quiser e com os instrumentos que lhe aprouver. Se lhe agradar, o fará sem instrumentos, mas se lhe agradar por fracos e improváveis, vilipendiados e estraçalhados. Joseph Carter, em um sermão diante da Câmara dos Comuns do Parlamento do Reino Unido, intitulado As Obras de Éfeso. Limitaram? No único outro lugar em que esta palavra hebraica ocorre, Esdras 9, versículo 4, ela significa estabelecer. Uma marca em uma pessoa, que alguns aplicam aqui no sentido figurado como estigmatizar ou insultar. Joseph Addison Alexander. Versículo 42. Não se lembraram do poder dele, nem do dia em que os resgatou do adversário. Porque Israel esqueceu a primeira libertação, o povo continuou perversamente no caminho do mal. Porque um cristão, certas vezes, para pouco antes de chegar à cruz em seus conflitos espirituais, ele fracassa na derrota do inimigo e continua infrutífero e infeliz, até que por alguma intervenção especial do grande restaurador, ele seja novamente levado em espírito àquele lugar onde Deus o encontrou primeiro e o recebeu em Jesus na plenitude de perdão e paz. Nenhuma experiência intermediária, ainda que verdadeira em seu caráter, resolverá seu caso. É somente na cruz que recuperamos uma sensatez minuciosa sobre nós mesmos, assim como sobre Deus. Desejando glorificá-lo, precisamos nos lembrar, guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 3,14. Arthur Pridham. O pão comido cai logo no esquecimento. Nada se torna obsoleto tão rapidamente como o favor. John Trapp. Versículos 43 a 51. Moisés executou maravilhas destrutivas, Cristo maravilhas defensivas. Aquele transformou água em sangue, Cristo água em vinho. Aquele trouxe moscas, sapos, gafanhotos e lagartas, destruindo os frutos da terra e importunando-a. Cristo multiplicou um pouco desses frutos, 5 pães e 2 peixes, abençoando-os, de modo que, com isto, alimentou 5.000 homens. Moisés atingiu homens e gado com granizo, trovão e relâmpago, até que morreram. Cristo ressuscitou alguns que estavam mortos e salvou da morte os doentes e enfermos. Moisés foi um instrumento para trazer todo tipo de ira e anjos malignos para o meio deles. Cristo expulsou demônios e fez todo tipo de bem,
dando visão ao cego, audição ao surdo, fala ao mudo, restaurando membros de coxos e purificando leprosos e, quando o mar estava tempestuoso, o acalmou. Moisés matou os primogênitos, causou assim terrível choro em toda a terra do Egito. Cristo salvou todos os primogênitos, ou ao salvá-los, os torna primogênitos, pois assim são chamados. Hebreus 12, versículo 23, John Mayer. Versículo 44. E converteu em sangue os rios deles. As águas passaram a ser os meios de destruição dos recém-nascidos de Israel. E agora eles, como que revelam o crime, seus rostos avermelhados, eles vingam o crime nos assassinos. O Nilo era a vitalidade do Egito, sua vida e sangue, mas ao comando de Deus se tornou uma corrente de maldição, cada gota em horror, veneno para se beber e terror para se contemplar. Muito em breve, não fará o Todo-Poderoso o mesmo com a Tâmisa ou o Sena. Algumas vezes ele permitiu que homens, que eram seus cajados, transformassem rios em água carmesim de sangue, e isto é julgamento severo. Mas o evento agora diante de nós foi mais misterioso, mais geral, mais completo e deve, portanto, ter sido uma praga de grande magnitude, para que das suas correntes não bebessem. Correntes ínfimas participaram da maldição, reservatórios e canais sentiram o mal. Deus nada faz pela metade. Todo o Egito se vangloriava das doces águas de seu rio, mas passaram a ter mais repulsa por elas do que tinham amor. Nossas misericórdias podem pouco tornarem-se nossas misérias se o Senhor tratar conosco em ira. Charles A. Spurgeon. Eles olhavam para seu rio não apenas como consagrado a uma divindade, mas, se acreditarmos em alguns autores, como seu principal Deus nacional. E o adoravam como tal. Eles provavelmente sentiram absoluto assombro e horror quando contemplaram sua corrente sagrada transformada e poluída. A divindade que adoravam tão vergonhosamente, conspurcada e rebaixada. Esse aspecto provavelmente teve efeito salutar nos israelitas por serem alertados a não aquecer a este tipo de idolatria, mas vilipendiar e repudiá-la. Deve ser observado que Deus poderia, tivesse sido prazer divino, de muitas maneiras manchar e poluir as correntes do Egito. Porém, achou adequado transformá-la em sangue. Os egípcios, e especialmente seus sacerdotes, eram particularmente gentis e sensíveis em seus hábitos e ritos externos, e nada havia que repudiassem mais do que o sangue. Raramente admitiam sacrifícios com sangue e com a mínima mancha de sangue se consideravam profundamente poluídos. Seu compromisso com a pureza era tão grande que não suportavam entrar em contato com um estrangeiro ou até mesmo lidar com suas roupas. Mas tocar um cadáver era uma abominação e exigia ser imediatamente expiada. Com estes relatos, os sacerdotes faziam constantes lavagens de purificação. Havia 4 momentos declarados, pois durante o dia, e com a mesma frequência à noite, nos quais eram obrigados a banhar-se. Muitos acidentes os faziam repetir o banho com mais frequência. Portanto, este mal trazido sobre eles provavelmente foi sentido drasticamente, pois houve sangue por toda a terra do Egito. Êxodo 7, versículo 21. Jacob Bryant, em observações sobre as pragas infligidas
aos egípcios. Versículo 45. E rãs que os destruíssem. Quão grande é esse Deus, que em um minuto pode esmagar o magnificente? Estas criaturas se aglomeravam em todos os lugares enquanto estavam vivas, até que o povo se sentiu pronto para morrer ao vê-las. E quando os répteis morreram, os montes de seus cadáveres fizeram a terra feder tão horrivelmente que uma peste era iminente. Portanto, não somente terra e ares enviaram exércitos terríveis, mas a água também acrescentou suas legiões abomináveis. Era como se o Nilo primeiro tivesse adoecido e depois obrigado a abandonar por completo seu leito, rastejando e saltitando na forma de sapos. Aqueles que contendem com o Todo-Poderoso pouco conhecem as flechas que estão em sua aljava. O pecado surpreendente será visitado com punição surpreendente. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 49. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Sua última flecha era mais afiada. Ele reservou o vinho forte de sua indignação para o fim. Note como o salmista acumula as palavras e o faz bem, pois eram golpes seguidos de golpes, cada um deles mais desconcertantes do que o seu anterior, e então a pancada esmagadora que foi reservada para o fim. Charles Haddon Spurgeon. Lançou legião de anjos portadores de males, mensageiros do mal entraram em suas casas à meia-noite e atingiram os mais queridos objetos de seu amor. Os anjos foram maus para o povo, ainda que em si mesmos bons. Aqueles que para os herdeiros da salvação são ministros da graça, são, para os herdeiros da ira, executores de julgamento. Charles Haddon Spurgeon. Quando Deus envia anjos, eles certamente virão. E se ele os ordena matar, eles não pouparão. Veja como o pecado coloca todos os poderes do céu em formação contra o homem. Ele não tem amigo restante no universo, quando Deus é o seu inimigo. Charles Haddon Spurgeon. Que o diabo e seus anjos são profundamente maus, que para eles está preparado o fogo eterno, não é oculto a nenhum cristão, mas que deve ser enviado por meio deles uma aflição do Senhor sobre alguns a quem ele julga merecer esta punição. Parece ser algo difícil para aqueles que são pouco passíveis de considerar como a perfeita justiça de Deus faz bom uso, inclusive das coisas más. Pois estes, na verdade, considerando sua matéria, que outra pessoa senão ele poderia tê-los feito, mas não os fez maus, contudo os usa, na medida de sua bondade, justa e convenientemente. Assim como, por outro lado, homens impiedosos usam suas boas criaturas de modo maligno. Deus, portanto, usa anjos maus não apenas para punir homens maus, como no caso de todos aqueles sobre quem o Salmo fala, como no caso do rei Acabe, a quem um espírito de mentira, pela vontade de Deus, seduziu para que caísse em guerra, mas também para provar e manifestar os bons homens, como ele fez no caso de Jó, Agostinho. Versículo 51. Feriu todos os primogênitos do Egito. Feriu todos os primogênitos no Egito. Não foram feitas exceções. O monarca chorou por seu herdeiro, como o servo no moinho. Eles espancaram o primogênito do Senhor, inclusive Israel, e ele agora ataca os deles. As primícias da virilidade nas tendas de Cã. Balançando sua foice no campo, a morte arrematou as flores mais altas. As tendas de Cã conheciam suas tristezas peculiares.
e simpatizaram com as tristezas que foram implacavelmente infligidas às habitações de Israel. Assim as maldições vêm à casa para empoleirar-se. Os opressores são retribuídos em sua própria moeda, sem descontar nem um centavo. Charles Haddon Spurgeon. O sol do último dia da estada de Israel no Egito havia se posto. Era o 4º dia após a conversa com Moisés. Faraó, seus príncipes e os sacerdotes de seus ídolos indubitavelmente se encorajariam com este insólito atraso. Jeová e seus ministros são intensamente espancados, pois agora os deuses do Egito prevaleceram contra eles. O triunfo seria celebrado com pompa e sacrifícios em banquetes e danças. Nada é mais plausível do que os salões de banquete de Faraó em Ramsés brilhando com lamparinas e que ele e seus príncipes estivessem vertendo libações de vinho a seus deuses e tramando esquemas em meio à sua folia para a perpetuação da escravidão de Israel. Naquela noite, o faraó Sete começou a gritar em agonia feroz e amarga em seu divã, roendo a flecha afiada que inflamava seus órgãos vitais. Como um leão ferido, seu filho, seu primogênito, seu único filho, acabara de chegar à idade adulta, acabara de ser coroado rei do Egito e associado a seu pai nos cuidados da soberania, retorceu-se diante dele em agonia mortal e morreu. A condução de seu luto foi ecoada e com voz nada simulada pelo príncipe. Os conselheiros e os sacerdotes que participavam de sua festança. Cada um rasga suas vestimentas e aperta em seu peito o cadáver de seu primogênito. Naquela noite assustadora houve grande clamor em toda a terra do Egito. Mas se lermos corretamente a história, veremos que o lamento mais alto, feroz de angústia e remorso surgira do salão de banquete de Faraó. O lamento mais alto, feroz de angústia e remorso surgira do salão de banquete do Faraó. William Osborne, em Israel, no Egito. Versículo 56. E não lhe guardaram os testemunhos. Eles não eram fiéis a nada, exceto à deslealdade hereditária, constantes em nada, exceto falsidade. Conheciam sua verdade e a esqueceram, sua vontade e a desobedeceram, sua graça e a perverteram em situação de grande transgressão. Leitor, você precisa de um espelho? Veja, aqui está um que é bem adequado a este comentador. Não reflete também a sua imagem? Versículo 57. E se portaram aleivosamente como seus pais, provando ser legítimos ao manifestar a deslealdade de seus senhores. Eles eram uma nova geração, mas não uma nova nação, ou outra raça, mas não diferente. As propensões do mal são transmitidas. A origem segue o progenitor. O jumento selvagem gera jumentos selvagens. Os filhotes do corvo voam até a carniça. A natureza humana não se aperfeiçoa. As novas edições contêm toda a errata da primeira e algumas vezes erros novos são importados. Charles Haddon Spurgeon. Desviaram-se como um arco enganoso. Quando o arco não é curvado, pode-se não notar a rachadura que tem, mas assim que utilizá-lo, ao apontar a flecha para a cabeça, sai voando em pedaços. Assim é o falso coração quando colocado à prova.
como um macaco na fábula, vestido como homem, quando lhe jogam nozes, não consegue representar a natureza humana, mas se mostra como um macaco de fato. Um coração falso trai a si mesmo antes que tenha consciência, quando uma ocasião razoável se apresenta para sua luxúria, ao passo que a sinceridade mantém a alma pura diante da tentação. William Gurnall. Versículo 58. E o incitaram a zelos com as suas imagens de escultura. Este foi apenas mais um passo. Eles fabricaram símbolos do Deus invisível, pois desejavam algo tangível e visível, para o qual pudessem demonstrar reverência. É também o pecado gritante dos tempos modernos. Não ouvimos e vemos superstição em abundância? Imagens, retratos, crucifixo e uma grande quantidade de coisas visíveis são possuídas em honra religiosa e o pior de tudo. Os homens hoje em dia adoram o que comem e clamam a esse Deus que está em sua barriga e dali em lugares mais ínfimos ainda. Certamente o Senhor é muito paciente, ou ele visitaria a terra por sua terrível e mais vil idolatria. Ele é um Deus zeloso e abomina ver-se honrado por qualquer forma de representação que venha das mãos do homem. Versículo 59. E sobremodo se aborreceu de Israel, estando Dagom sentado no alto de alguma alma. Ali não está a arca de Deus? Onde habita o Senhor, nenhuma imagem de ciúme será tolerada. Uma igreja visível em breve se tornará uma igreja visível, em breve se tornará uma maldição visível se ídolos forem nela estabelecidos. Então a faca de poda a removerá como ramo morto da videira. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 61. E a sua glória à mão do adversário. Esta foi uma derrocada temerosa para a nação favorecida e foi seguida de julgamentos funestos, de natureza profundamente chocante. Quando Deus se vai, tudo se vai. Nenhuma calamidade pode ser igualar à retirada da presença divina de um povo. Ó Israel, como foste rebaixado! Quem te ajudará agora que o teu Deus te abandonou? Versículo 64. Os seus sacerdotes caíram à espada. Ofni e Finéias foram mortos. Eles estavam entre os principais no pecado e, portanto, pereceram com o restante. O sacerdote não é abrigo para transgressores. O peitoral adornado não pode evitar a flecha de julgamento. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 70. E o tomou dos redis das ovelhas. A arte de alimentar o gado e a arte de governar os homens são irmãs, disse Basílio, John Trapp. Versículo 71. Tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias. Foi relatado que um médico culto de Oxford pendurava suas roupas de camurça em seu escritório como um lembrete aos visitantes sobre sua origem desprezível. Não posso afirmar a verdade sobre isso, mas a história nos conta que Agatocles, que emergiu de oleiro até ser rei da Sicília, à mesa não era servido em prato que não fosse de cerâmica, para lembrar-lhe de seu antigo trabalho árduo. Seria bom se alguns se lembrassem de que eram os sapatos que limparam. Seria bom se alguns se lembrassem de quem eram os sapatos que limparam, de quem eram os casacos que carregaram e de quem haviam emprestado dinheiro, e agisse com gratidão com seus credores, como o bom Sr. Cromwell fez com o mercador de Florença nos dias de Henrique VIII,
quando Olsey, como um carniceiro, esqueceu-se do rei, seu mestre. Assim foi com o santo Davi, que, estando em dignidade real, graciosamente trazia à mente o tempo em que tratava de ovelhas e suas crias. Agora alimenta as ovelhas de Israel. Agora que alimenta as ovelhas de Israel. Seu cetro de ouro aponta para seu cajado de madeira. Ele toca os antigos ensinamentos de sua flauta de palha em sua harpa de sândalo e difunde sua tenda de Belém dentro de seu palácio de mármore no monte Sião. Samuel lê.